caneca. Começamos. Alô, amigos e amigas do programa Tecendo Amanhã. Aquela saudação fraternal, aquele sentido de missão e aquela responsabilidade que temos todos nós em comunicarmos e fazermos o compartilhamento de ideias necessárias para produzir uma outra consciência e viver nessa sociedade sempre como uma ferramenta da sua própria transformação. Hoje nós estamos aqui saudando os telespectadores das TVs comunitárias do Rio de Janeiro, de Brasília, de Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, Recife e também os ouvintes da Rádio Manaus, lá de Porto Alegre, a emissora da Resistência, sob o comando da Beatriz Fagundes e com a participação atenta da Daniela Castro. Nosso tema hoje, como está escrito aí em cima, por quê? Pergunta dolorosa, né? Por que as chacinas se repetem tantas vezes, continuam manchando de sangue, manchando de dor, manchando de infâmia a nossa sociedade? Por que essas supostas operações ocorrem dessa forma? Qual é a raiz histórica para explicar que essa violência contra pobres, sobretudo contra comunidades negras, sejam autorizadas, deliberadas, ocorram livremente, se repetem dolorosamente? Porque nós sabemos que a sociedade capitalista é um moinho de moer gente, sabemos. Mas nós temos que nos imbuir e nos capacitar para entender os fenômenos sociais, as políticas de falta de segurança, não políticas de segurança, políticas contra a segurança pública que existem, para que nós possamos chegar a ter a capacidade de mudar essa situação. Por isso que nós fazemos o programa Tecendo Amanhã com essa expectativa dele ser uma ferramenta de construção de consciência transformadora. E no caso de buscar responder essa pergunta tão enigmática como dolorosa, tão criminosa a sua repetição, quanto indignante o fato delas ocorrerem com tanta frequência, o nosso convidado de hoje não podia ser pessoa mais experiente em matéria de segurança pública, com um olhar livre das injunções que produzem uma segurança pública só para rico, só para branco, só para... E, ao contrário disso, que produz uma insegurança pública para a grande maioria da população. Estamos falando do ex-deputado, ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ex-secretário de Segurança, Hélio Luiz, a quem dou as boas-vindas, agradecendo muitíssimo por ter aceito o nosso convite, e já colocando no ar, antes saudando aqui nosso amigo Francisco Soriano, diretor da TV Comunitária do Rio de Janeiro, há 25 anos no ar, e também o acompanhamento do João Aquino na técnica, fazendo aí as manobras necessárias para que o sinal voe o mais longe possível, límpido. Já coloco para o ex-deputado Hélio Luiz, ex-deputado pelo PT, que foi também diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro no governo da Benedita. O que Marcelo Alencar. Do Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. Desculpa, boa noite. Boa noite. Marcelo Alencar. Então, feita a correção, por quê? Por que secretário, ex-deputado? Por que Hélio Luiz? Por que as chacinas continuam como uma facada no coração da sociedade brasileira?
Boa noite, Beto. Obrigado. Boa noite, Soriano. Que ocorre? A chacina, essas chacinas, Jacarezinho agora, e as outras que existiram, não ocorrem porque os policiais, entende, são os malvados, né? Entende, eles procuram... Não, não é não. Elas ocorrem porque, para ter controle, elas constituem um sinal de que a população brasileira se movimenta. E quando eu falo população brasileira, eu falo na maioria. Qual é a maioria da população brasileira? A maioria da população brasileira ganha menos de 2 salários. Dentro desses 100 milhões, nós temos 220 milhões de habitantes. 100 milhões ganham até R$ 450. Isso são dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar Contínua, IBGE. Então, não se discute, é órgão do governo. Eles têm ciência e divulgam que dos 220 milhões de habitantes, 100 milhões vivem com até R$ 450 por mês. Como é que você controla isso? Porque quem está com menos de R$ 450, ou seja, quando está na miséria, não tem nada a perder, parte para dentro. Isso é óbvio. Não há como você chegar a modificar isso. O cara que está numa situação de completa exclusão, não tem nada. Então, ele joga tudo todo dia, joga a vida dele todo dia. O que ocorre? A polícia não dá conta de segurar isso. A polícia, quando foi criada, ela foi criada em 1808. Quando Dom João chega aqui com 15 mil, a corte dele, ele foge do Napoleão e vem aqui para o Brasil, fugindo. Quer dizer, isso aqui já é terra de fugitivo. Quando ele chega aqui com 15 mil pessoas, que é a corte, ele desembarca no Rio de Janeiro e encontra uma cidade com 30 mil escravos. Eles entraram em pânico. O que ele faz? Monta a Intendência Geral de Polícia, tal qual ele tinha em Portugal. Essa é a origem da polícia no Brasil. Intendência Geral de Polícia, em 1808, que é a origem da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Função dela, controle social. Manter os 30 mil escravos sob controle para que a corte passeasse à vontade, tranquila, na cidade do Rio de Janeiro e não fosse incomodada. Entre as funções dessa Intendência Geral, que é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, estava fazer a vigilância sobre pessoas com probabilidade de delinquir. É escrito. Isso é a Constituição da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, fazer a vigilância com probabilidade de delinquir. Bem claro. E um pouquinho além, percebendo a situação social naquela época, 1808, já dizia, conceder licença para mendicância. Já estava de olho nos mendigos. Não pode ficar na rua mendicando. Tem que chegar a ter licença da polícia. Então tinha um controle absoluto. Naquela época, mais ainda. Ele controlava até as locações. Por quê? Ele não queria que fossem locados, ele tinha que impedir que ocupasse algum espaço construído pessoas que fossem vadias, jogadores ou pessoas de mau procedimento. É tudo subjetivo. Tudo para justificar o controle social. De 1808 para cá, o que foi feito? Só aperfeiçoar o sistema. Só aperfeiçoar esse sistema. Então, a corte, que hoje se chama
governo federal, Estado brasileiro, tem que ter controle dos excluídos. Se não tiver controle dos excluídos, os caras vão partir para dentro. Ah, mas como é que vão? Que não sei o quê. Parte sim. Quem já foi sequestrado sabe disso. E para ser vítima de sequestro, não adianta chegar, catar a segurança lá de Israel, colocar 300 seguranças. Quando o pessoal está a fim de sequestrar, sequestra. Todos eles sabem. Não há o que segure. Quando está... aqui ainda falar isso no Rio de Janeiro, quando está a fim de matar, mata. Quando está a fim... Agora, quando a milícia está a fim de matar, não mata? Mata. Ela só não mata quando não... não interessa, isso aí é bagaceira. Isso aí é... não me interessa, pouco me importa. Quando a milícia está a fim de matar, ela vai lá e mata. Principalmente a que está ligado ao jogo do bicho. Vai e mata mesmo. Os bicheiros que têm como garantia de segurança deles a própria polícia, antes era a polícia civil, agora é a polícia militar, eles morrem. O cara está no 8º andar de um hotel na Barra da Tijuca, com uma PM dentro dele, ao lado dele. Foram lá matar os dois. 3 caras. Foram lá e mataram os 2. Então, quando está a fim de matar, mata. Quando está a fim de fazer o controle, faz. A polícia tem eficácia desde 1808. O que ocorre agora? Aumentou a população. Aumentou a concentração de renda. Aumentou a desigualdade. Tem que partir para dentro. Os instrumentos que até então sinalizavam para eles ficarem calmos, ficarem, passa fome, está na miséria, mas fica quieto, não estava mais funcionando. Então, começa a haver a chacina. A chacina começa a iniciar. Tinha havido vigário-geral, havia Candelária. Quando mata menino de rua, está dando sinal. Como é que não está dando sinal? O Estado está fazendo isso. Ah, não, porque tem judiciário, legislativo, executivo. Conversa fiada. Todos eles têm conhecimento disso. Todos eles sabem e participam da chacina. Como é que não sabem? Como é que não participam? O que acontece? Não está dando condição, eles ampliam esse sistema de segurança. Nesse momento, nessa chacina que houve na Vila da Penha, qual é o ponto que é bem delicado, que chama atenção? Participação da Polícia Rodoviária Federal. Além da PM, tinha Polícia Rodoviária. Como é que é isso? A competência da Polícia Rodoviária Federal é para fazer patrulhamento nas estradas federais. Isso é competência dela. Isso não é um negócio assim, não, vamos combinar. Não é vamos combinar, não, está na Constituição. Na Constituição do Ulisses, a Constituição que ele chamou Constituição Cidadã. O grande problema é que cidadão nesse país é a minoria. É a minoria, lógico. Tem 1% da classe dominante, 15% na classe média, e o restante, os 84%, é excluído. Se vira. É onde estão os 100 milhões que sobrevivem com R$450. Então, tem que manter o pessoal sob controle. Ultrapassou. Nesse momento, a gente percebe que complicou a situação. Saiu da pandemia, começa o negócio a se ajeitar de novo. Quando começa a se ajeitar de novo, o comerciante que cobrava R$15 um prato de comida começou a cobrar 50. A comida ficou muito mais cara. Eles dizem que tem uma inflação de 12% só na casa deles, porque quando a gente vai para a rua fazer compra, é muito mais.
É muito mais. Está na casa de 40% essa inflação. O pessoal não tem mais dinheiro. O cara que conseguia se equilibrar com alguma coisa já não se equilibra mais. Começa a haver revolta. E aí surge a grande senha que a polícia, na sua eficácia, usa para fazer esse controle social e todo mundo concordar. É tráfico de droga. Ah, não, é tráfico de droga. Tráfico de droga é uma coisa mais ampla possível. É bem aberto. Qualquer coisa não é traficante. E nisso justifica tudo. Inclusive, quando chega no limite, passa o rato nos meninos. Assim como o jogo do bicho, que tem oficiais e praças da PM na sua segurança, o Estado, que é legal, jogo do bicho é ilegal, crime organizado ilegal. O Estado, eu vou me segurar um pouco para não dizer que é crime organizado legalizado, mas tudo bem. O Estado brasileiro é isso. Ele concentra a renda. Ele mantém a sociedade brasileira, o povo brasileiro, na desigualdade. Faz essas manobrinhas, que vai, que vem, não sei o quê, faz discurso, tem tudo. Tem executivo, legislativo, vocês participam do poder, vocês elegem os deputados. Mentira! Que participa do poder. Como que participa do poder? Aquilo ali é um joguinho entre pares, um joguinho de dentro de casa. Desde quando o legislativo representa os 100 milhões? Que eles sabem que existe. Se eles conseguem ter os privilégios, quem mantém os privilégios deles são os 100 milhões. Tem que haver miséria. Se não houver miséria, o cara não vai ganhar o que ganha. E eu não estou falando do topo, não. Não estou falando dos bilionários brasileiros que na pandemia aumentou o número de bilionários. Não estou nem chegando a isso. Estou falando do pessoal que ganha 30 mil por mês, 40 mil por mês, 60 mil por mês. Como é que faz isso? Eles tiveram aumento. Tiveram aumento. Não dizem. Tiveram aumento. Sabem que tiveram aumento. Aumentaram no lugar que já estava... Não, está no teto, não aguenta mais, mas vai lá e tem aumento para eles. Como é que você mantém isso? Como é que você mantém o povo asfixiado, sem reclamar? Antes, entende? Chega para lá, meu irmão. Aguenta aí. Agora não. O meu irmão já tá no sufoco. Está na miséria. Antes já não estava sabendo o que comia 2 dias depois. Depois passou para não saber o que come amanhã. Agora já não sabe o que come na hora seguinte. Não come. É só ver lá a feira do Padre Lancelotti lá em São Paulo. É só a gente ver na rua. Está crescendo. A olhos vistos. Mas o legislativo não percebe isso. O executivo não percebe isso. O judiciário nem se fala. Não percebe. Tanto que agora vem com um projeto de aumentar mais ainda. Em plena crise, eles já têm um projeto para aumentar o salário deles. Com aquele negócio de quinquênio. Ah, não, porque tem que ter quinquênio. Um negócio que acabou, foi incorporado no tal de subsídio, e agora eles vêm e retomam. Tratam a gente como debilóide. O Estado brasileiro trata o cidadão, quer dizer, não existe cidadão. O brasileiro tem, sem o menor respeito. O Estado brasileiro, os poderes constituídos neste país, não tem o menor respeito com a população brasileira. O que acontece? O pessoal vai encorpando. Começa a pensar. Quando começa a pensar, dá problema. Como é que você faz o controle? Que antes era um controle menor, tem que mostrar as unhas. É igual a bicho. Tem que botar a unha de fora.
para poder atacar. Em defesa do Estado constituído. Então, essa chacina com Polícia Rodoviária Federal, que é limitada a sua atuação pela Constituição Federal, chamada pelo Ulisses Guimarães de cidadã, ou seja, para 16% da população, só pode atuar como patrulhamento. Patrulhamento. Patrulhamento pode até chegar ao limite de um policiamento ostensivo, ou seja, com uniforme, nas estradas federais. Aonde que na Vila da Penha passa a estrada federal? Ah, não, mas já que havia roubo de carga, o que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, tem que ver com roubo de carga fora da estrada? Eles esticaram. Como é que está fazendo investigação? Como é a Polícia Rodoviária Federal fazendo investigação? Está muito além da Constituição. Está muito além da competência deles. Pior. Como é que eles agora... Aí você vê, tem carro blindado. A Polícia Rodoviária Federal tem carros blindados. Como é que é isso? O nível de crime que tem? Ah, não, porque passa o pessoal que faz tráfico, passa o pessoal... passa pela fronteira. Quando está circulando aqui, veio pela fronteira. Você me faz lembrar... Desculpe aí, que Não, eu subo no banquinho e não paro. Deixa eu saudar um pouco. A vergonha é tanta, entende? Assim, a indignação. A disfarçatez é tanta, entende? Não é governo, não. É o Estado. Não é governo, não. É Estado. Porque isso aí vem desde 1808. A sem-vergonhice do Estado brasileiro, a disfarçatez do Estado brasileiro, com todos os poderes constituídos, com todas as instituições, é sem vergonha desde 1808. Mas, Hélio, me faz lembrar essa questão da disfunção, a situação do próprio juiz Hélio Moro. Mas antes eu quero saudar meu querido aí do Planalto, que está no Planalto Central, o nosso Beto, o Aquino, que está aí. Você o Aquino é ótimo. O Aquino é ótimo. Pô, incrível. Aquino, um abraço. O nosso telespectador da TV Comunitária do Rio de Janeiro, 24 horas no ar, mas 25 já de existência. E a TV aí de Brasília, logo a seguir, né, com 24 horas, anos também em operação. Isso é muito importante, é um marco. Mas você me faz lembrar, e você fala das disfunções da Polícia Rodoviária Federal, o caso também do juiz Moro. O juiz Moro não era o juiz da alçada local. Ele, por todos os juristas competentes, falavam que estava errado, e ele, estabelecendo a República de Curitiba, trazia pessoas de qualquer ponto do Brasil, ou que estivesse no exterior tinha que voltar para depor, e a questão também da República do Galeão. Também a aeronáutica não tinha poderes originários, e aquele Major Vaz que falece lá, que é uma tristeza, ele a rigor, ele estava a serviço no quartel, não era lá na segurança do Carlos Lacerda. Poucas pessoas falam isso. E sabe como é que eles chamavam a discriminação racial? Chamava o anjo negro para se referir ao chefe da guarda. Gregório. Que foi extremamente torturado. O filme fala que eles levaram, ele falou assim, olha, está dito no filme, que foi um best-seller, né? Em que ele disse, me penduraram num avião de cabeça para baixo, para eu ter que confessar o que eu não sabia, o que eu não fiz. Foi assim também na Lava Jato. Mas deixa eu me referir aqui, deputado, meu querido... Hélio, por favor, Hélio.
Eu sou cidadão. Cidadão, isso é que é o mais importante em todos nós, né? Precisamos ter o Ministério, não do consumidor, o juizado do cidadão, porque só consumidor é quem tem dinheiro, né? E quem não tem dinheiro, quem não é... O problema do juizado do cidadão é ter um juiz que não é cidadão. É um juiz que está acima do cidadão, se julga acima do cidadão. Esse é o problema. Mas então, uma pergunta a você é o seguinte: você foi então, foi sim. E não nego, o nosso chefe de segurança aqui, um humanista. Isso foi. Você prendeu o E, você fez um trabalho também da mar, e você mostrou que é possível uma outra segurança, respeitando os direitos humanos e cumprindo a Constituição Federal. Como isso foi possível? É o que eu quero que você um pouco ensine aí aos que estão hoje entrando, atuando na polícia e nessas chefias de segurança, por favor. Soriano, o que acontece? A polícia reflete o Estado. Quando a gente fala, a polícia é violenta, o Estado brasileiro é violento. O Estado brasileiro é desigual. O Estado brasileiro necessita da miséria para sobreviver. Como é que pode ter privilégio de 60 dias de férias por ano? Quem paga isso? Como é que pode ganhar 40 mil, se aposentar com salário integral? É um privilégio. Quem paga isso? Como é que tem auxílio moradia e é proprietário de imóveis e recebe auxílio moradia? Casa com uma outra pessoa que também tem e os dois, cada um recebe auxílio moradia. E depois senta em cima do processo para garantir 5 anos. Como é que rompem esse nível? Aí isso não é inconstitucional? É inconstitucional. Não estou nem falando. Antes da questão inconstitucional, é a questão política. Tem que manter o povo na miséria, porque quem contribui para o Tesouro Nacional são os excluídos. Quem alimenta o Tesouro Nacional, o Guedes sabe disso, são os excluídos. Esses caras que trabalham. Na pandemia, o que nós vimos? Os patrões entraram em pânico, porque não havia empregado. A pandemia ensinou isso. Mas eles são tão descarados que acaba a pandemia e eles triplicam o preço. Não percebe que o empregado vai passar fome. Como é que é um Estado normal? O Estado é anormal. O Estado brasileiro é completamente anormal. Cada um faz o que bem entende. Como é que é o conchavo? Como é que é o conchavo entre os poderes? E aí a gente percebe, agora, por exemplo, não estão se entendendo. Quando o pessoal não se entende entre os poderes, a situação fica até mais amena. Por quê? Não há o acordão. Antes havia o acordão. Todo mundo, um livra a cara do outro. Sempre foi assim. Os 3 poderes, um livra a cara do outro. Fazem um grande acordão, todo mundo se beneficia do tesouro, colocam a parte, entende, do leão, a parte maior é entregue para aqueles 1%, que são os milionários, os bilionários, a gente sabe até o nome deles. No outro dia a Receita Federal chegou, publicou o nome dos caras. Ou não? Como é que você acumula? Como é que você acumula bilhões nesse país, de uma pessoa? A troco de quem? Ah, não, porque eu sou esperto, montei uma indústria. Mentira! Arranca do cara que está trabalhando. Esse Estado, essa Constituição desse Estado, já veio e é constituído, vive em cima do escravo.
Não mudou nada. O Estado brasileiro até hoje vive em cima do escravo que nós temos desse país. Quem sustenta o Tesouro Nacional é o escravo, até hoje. Não é desde 1580 em Pernambuco, não. Até hoje, 2022, mantém o saldo credor do Tesouro Nacional. Como é que não? E aí o branco, que está inserido nos três poderes, vai lá e abocanha. E deixa logo a parte maior para os bilionários, para os milionários. É lógico, eles têm que bater a cabeça, porque senão dança. Olha a Dilma. Você lembrou Aragarças. Aragarças e Jacareacanga tentaram. Foi aeronáutica, tentando o golpe. Na Dilma, depois, lógico, houve o golpe militar, de 64, em que participou, o pessoal não fala, só milico não. Os udenistas participaram nisso. O civil participou também. Ou não era isso, não? Ou estou enganado? Os udenistas eram o quê? Não bateram palma para a Revolução, que eles chamaram de Revolução, que era um golpe militar, 64? Bateram palma. Bateram palma em 68. Os empresários. Bateram palma em 68. Hein? Os empresários e o Tesouro Americano. Os paulistas. O empresariado paulista não bateu palma? Bateu palma. Empresariado paulista. Tem Fiesp, tem não sei o quê. É eles mesmo, é o pessoal. Tem nome, sobrenome. Como é que não tem? Tem um até que quer concorrer à presidência. Como é que não tem? Tem que levantar isso, a gente tem que chegar. Dá a impressão que ninguém sabe, mas sabe. Então, esses que tentaram fazer o golpe, veio o golpe de 64, veio a tentativa em Aragarças, Jacareacanga, veio o golpe de 64, se deram bem, e veio o golpe da Dilma, que se deram bem também. Como é que não se deram? Romero Jucá. Como é que pode esquecer Romero Jucá dizendo que tem que estancar a sangria? Aonde é que está Romero Jucá? E Michel Temer? Michel Temer é produto direto de um golpe parlamentar nesse país. Então, se aquilo não funciona, como é que foi feito o negócio? A mulher, Dilma não praticou crime nenhum, depois sabem disso. Dilma não praticou crime. E aí, como é que faz? Restaura o que existia? Faz a restauração? Não. Você mencionou o Moro. Isso, para mim, é a mesma coisa. Não faz diferença. Vem por dentro. É exatamente um bom exemplo, talvez, do judiciário. Talvez do judiciário, porque, como não tem voto, fica escondido, a gente não percebe. Como eles que julgam os crimes, o crime que eles praticam ninguém percebe. Raramente se vê. É poder sem voto. Na Constituição está dizendo que todo o poder emana do povo. Qual é o instrumento? O voto. A urna eletrônica, que é eficiente, que é a válida, que é cada cabeça um voto. Mas para eles não serve. Como é que é isso? Então, eles fazem um outro mundo. Fazem uma reservinha para eles. E na reservinha que eles fazem, eles abocanham tudo que tem no tesouro. Como é que se mantém um privilégio num país desse? À custa do escravo. Essa que é a realidade. A maior parte da população, além dos 100 milhões, é negra. O Brasil é negro. Na hora que a gente vai ver uma prisão, e isso aqui é de arrepiar o cabelo, prisão no Brasil, não há direitos humanos que segure. É muito pior que a Ucrânia. E a gente convive com isso tranquilamente. Nós convivemos com a prisão tranquilamente. Ah, não, são traficantes. Pode? É isso.
A Polícia Rodoviária Federal tem que estar cuidando na estrada. Qual é o crime? Na estrada federal. Na estrada estadual não pode. Está na Constituição. Mas como é que eles não cumprem a Constituição? É porque está na moda. Entrou na moda agora, não cumpria a Constituição. E não é só a Polícia Rodoviária Federal, não. Quando a gente começa a chegar, coloca a lupa, você percebe que os que têm que fazer o controle constitucional também rompem a Constituição. Ah! Como é que é isso? Como é que tiraram? E você falou no Moro. Como é que afastaram um candidato de uma eleição? Aragarças e Jacareacanga não deu certo. Mas o golpe do Moro deu. O golpe do juiz com o procurador da República deu certo. Depois foi descoberto. Depois foi descoberto, mas o cara foi afastado. O cara não concorreu à eleição. Como é que faz agora? Como é que restaura a situação? Então vamos voltar lá, porque o cara tem direito a se candidatar. Tinha direito à eleição. Não, mas agora é fato consumado. Fato consumado? Fato consumado é isso. Eu entrei lá na Vila da Penha, mataram 21. Bom, mas a Polícia Rodoviária Federal não tem competência lá, não, mas é fato consumado. É isso. Então, eles começam a chegar e aí começam a fazer uma decodificação da lei para justificar a violência. Não pode. Polícia, quanto maior o número, pior fica. Mas, delegado... Nós vivemos num estado... Por quê? Para você conseguir manter o privilégio, você tem que ter um controle forte. E a polícia brasileira, que todas elas derivam dessa de 1808, sabe fazer um controle forte. Por quê? Ela vive na migalha do rei. Tem um pessoal que vive na antessala do rei e tem um pessoal que vive na migalha do rei. Ou o policial não é o capitão do mato, quando é negro. O que ele faz? Qual é a função dele? É essa, não é outra, não. São trabalhadores democráticos. Mentira! Esse que é o problema. Além de tudo, além de nós estarmos numa relação, entende? Completamente justa, a ordem que eles querem chegar é assim, não, sou o garantidor da ordem. Que ordem? Da ordem justa. Além de tudo, garantem a ordem justa e tem que o pessoal ficar calado. O pessoal tem que meter a viola no saco. Legal. Nós estamos aqui buscando, com a sua participação indispensável, explicar essas... não são anomalias, porque elas já se transformaram em frequentes. É o problema. Né? Agora, eu acho que no mesmo dia que ocorreu a chacina da Vila da Penha, da Vila Cruzeiro, ocorreu também, lá nos Estados Unidos, uma matança que também é muito frequente, porque é uma sociedade também enferma, doente, viciada em armas, viciada em guerra nos Estados Unidos, e mataram 22 crianças. De mês em mês tem. Mês passado mataram cidadãos negros. Estados Unidos também foi uma sociedade escravocrata e nunca superou, como o Brasil também ainda não superou a chaga da escravidão. Como é que você acha que isso poderá ser de fato superado? Superado, eu digo, eliminado, para que passemos para uma nova relação, ou seja, sem uma transformação social de fato, sem uma humanização da sociedade, incluindo aí os meios de comunicação que acabam veiculando essa ideologia de que pode matar assim, pode botar o cidadão dentro de uma viatura e botar uma bomba de gás lá e o cidadão, pela polícia rodoviária, só porque ele estava sem capacete,
Mas o presidente da República anda sem capacete de moto para cima e para baixo. Mas mataram o outro, pena de morte para quem anda sem capacete, porque era negro, era pobre. Como superar tudo isso? Pois é, e quando você fala, é Genivaldo, né? É Genivaldo. Quando Genivaldo. você fala, eu me lembro, meu amigo Oswaldo Valentim de Souza, ele veio de Cuba há pouco tempo, é torcedor do América do Rio de Janeiro. Ele pergunta, ele chega e coloca, o empresário chegou, tinha um Porsche, ele mandou a foto, bateu em 9 veículos, entende? Aí atropelou uma mulher, aí a polícia foi em cima dele, ele desacatou os policiais, foi para a delegacia, pagou e foi embora. Pagou fiança e foi embora. Aí ele coloca a foto do Genivaldo dentro de um camburão da Polícia Rodoviária Federal com gás saindo pelas frestas. E depois ele coloca embaixo: somos iguais? Interrogação. É isso. Isso expressa exatamente o Brasil. Isso expressa exatamente o Estado brasileiro. É o Estado. Não é negócio de, entende? Abstrato, não. É o Estado. São os poderes constituídos. Executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, é tudo isso junto. Forças Armadas, é esse conjunto. Esse conjunto mantém a ordem injusta. Esse conjunto mantém 100 milhões de brasileiros ganhando até 450 reais. É o conjunto. É esse conjunto. Como é que nós fazemos para modificar isso? Com o povo na rua. Só organizando, pegando os 100 milhões e organizando e restaurar um Estado democrático de direito que só existe para 15%, 16% da população. Eu me lembro quando houve a chacina do Jacarezinho, tem um advogado lá, doutor Joel, acho que é Dias de Souza, se eu não me engano, Joel Dias de Souza, se eu não me engano. Ele chegou e disse assim: não existe Estado democrático de direito nas favelas do Rio de Janeiro. Perfeito! Nós precisamos de jurista? Não! Ele é um jurista. O Oswaldo é um agente político. Somos iguais? Não. Quem garante isso? Quem garante a ordem justa? O que nós estamos falando é a ordem justa, garantido, é o Estado brasileiro. São os poderes constituídos, são as instituições brasileiras. Elas garantem a ordem justa. Como é que a gente faz? Tem que ir para a rua, tem que se organizar. Alguém já falou isso. Que tem que organizar. E ir para a rua. Há pouco tempo, no Uruguai. E aqui a gente tem mania de grandeza. Final do ano, 3 milhões na praia de Copacabana. Mentira! 2 milhões não sei o quê. Mentira! Na hora que conta, nada disso. Não precisa tanta gente na rua. 30 mil pessoas já dão um sacode legal. Não precisa muita coisa, não. Mas tem que ir para a rua. O pessoal tem que saber que o povo não está aguentando. E a única maneira, a única arma que se tem para dar enfrentamento a esse Estado brasileiro constituído e completamente mantenedor da desigualdade é ir para a rua e reclamar. O Congresso treme quando botam 20 mil pessoas na frente dele. O Paulinho da Força, quando estavam tirando o imposto sindical, iam acabar com o imposto sindical, ele colocou lá 20 ou 30 mil, não tenho certeza. Levou em ônibus na frente do Congresso, tremeu. O exército saiu correndo.
Paulinho da Força. Paulinho da Força fez isso. Como é que nós não conseguimos fazer? Como é que nós não conseguimos chegar com 100 milhões de pessoas ganhando no máximo R$ 450, que a gente fica, todo mundo fica no negócio do sentimento. Ah, eu vejo lá o padre Lancelotti lá distribuindo, todo mundo fica. E aí a mídia entra, ótimo. A TV é um show, né? O pessoal que era a favor do golpe militar de 64, agora está todo mundo, né, mostrando. Não, nós não temos nada com isso. Como que não? Eles participariam agora, não mostram? Fica todo mundo assim, imagina como é que tem... Eles ficam pasmos em frente da miséria que está na rua. Porque eles acham que conversar com o povo é falar com o porteiro ou com o motorista de táxi. Não é, não. O povo está passando fome. A maior parte do Brasil passa fome. Para manter o privilégio de 60 dias de férias, para manter o privilégio de auxílio moradia. Como é que não é? O deputado lá que ganha, tem não sei quantos lá, porque no final faz rachadinha. E aí é um negócio assim que vem a gente tem a sorte de estar vindo a público. Esse é o grande instrumento que apareceu, a internet. Quem não faz rachadinha? E rachadinha não é pegar o dinheiro e botar no bolso, não. Porque na hora que você pega o dinheiro público e tira a finalidade dele, você está praticando rachadinha. Na hora que você pega lá e diz, não, isso aqui eu vou repartir, que eu vou fazer não sei o quê, é rachadinha. Não, mas isso aqui é para uma instituição de caridade, é rachadinha. Eu vou ajudar a igreja, é rachadinha. Não pode. Vou ajudar o partido político, não pode. Tira dinheiro lá destinado ao deputado lá, à assessoria do deputado, e manda para o partido político. Não pode, é rachadinha. Dinheiro público tem finalidade específica, a lei é ótima. A lei no Brasil é ótima. Não é cumprida. Não pode. Qual parlamentar do Brasil que não pratica rachadinha de outra forma? Não compra o negócio não compra, como é, a franquia da Copenhague. Mas manda dinheiro para o partido político. Pior. Como é que, a essa altura do campeonato, na fome que nós estamos, fazem um fundo partidário sem vergonha como esse na cara da gente? Eles não têm respeito pelo brasileiro. O poder constituído, as instituições não têm respeito pelo brasileiro. Esse que é o grande problema. Eles tripudiam. Como é que faz um fundo desse? Como é que tem agora fundo eleitoral? Pior ainda. Como é que é isso? Na cara da gente. Como é que a gente vai ter? Tem que se organizar. Tem que ir para a rua. Não é esse movimento idiota que tem aí, entende? Que depois a gente vê que eles são eleitos e depois é igualzinho, é a mesma raça. A gente tem que ter muito cuidado. É outro movimento. É movimento de enfrentar. Movimento de resistência. Porque senão, eles estão no bem bom. Eles constituem 1% mais 15%. 16%. Nadando em dinheiro. Tem uma vida muito boa. A vida da classe média branca nesse país é muito melhor do que no continente europeu. Muito melhor. Um classe média na França não tem a vida que nós temos aqui. Com o seguro-saúde e tudo. Como é que é isso? Quem paga? Não é o escravo? É o escravo que paga, porra. A gente tem que chegar a vamos botar os pingos nos is? É isso que a gente tem que chegar nesse país. Começar a botar nome. Quem que está arrancando dinheiro do Tesouro Nacional, entende? Sem justificativa.
ou com uma justificativa confusa. Hélio, E depois trata a gente, entende, como debilóide. Ri da gente, além de tudo, além de arrancar o dinheiro, se apropriar do tesouro, enquanto o pessoal está passando fome, vem e dá uma justificativa absurda. Como é essa? A Polícia Rodoviária Federal, nós subimos o morro por causa que havia furto de carga, roubo de carga. Eles debocham da gente. Hélio, eu preciso, antes que o Hélio, o nosso Beto Almeida toque aí o sininho, uma frase sua, eu sei do seu lado nacionalista que vem de pai para filho, seu pai foi um militar nacionalista, e agora estão falando cinicamente, rasgadamente em privatizar a Eletrobras já na marca do pênalti e a Petrobras para solucionar os problemas do Brasil, o Brasil deles, né? Uma frase sua, que você é um formador de opinião, Hélio. Não é escrito até... Eles são tão cínicos que o jornal publica. O jornal que é de direita mesmo, entende? É conservador e que sobrevive com o dinheiro do escravo, ele coloca isso. A maior parte das petroleiras são públicas. Eu vou citar aqui a França. O gás da França é público, é empresa pública. O petróleo, a Total, é pública. Se privatizar é tão bom, por que não privatizam lá? Por que a Europa Ocidental não privatiza? Se é bom, as petroleiras, só 20% são particulares. 80% são públicas, são do Estado. Como é que privatizar faz bem? O que nós vimos aqui de privatização? Como é que ficou a água aqui no Rio de Janeiro depois da SEDAI privatizada? Isso eles não respondem. A conta de luz que sai, a conta de água que sai com o mínimo em que a gente está bancando os caras. A gente não está bancando só os caras, a gente está bancando os caras e os governantes, ou não? Na paradinha da privatização, quem que recebeu o dinheiro? Foram eleitos. Além do dinheiro para a eleição, ainda sai o dinheiro para o bolso. E aí sim tem a rachadinha da Copenhague. Tem a rachadinha que não é da Copenhague, tem a rachadinha da Copenhague. Como é que não é isso? Como é que a gente passa limpo o poder legislativo? Em que você entra com um projeto para extorquir dinheiro do cara que você está arrebentando com ele, e depois você retira o projeto. Como é que é o lance de retirar nome depois que assina o projeto? É para valer? Se é para valer, tudo pode modificar. Como é que é o Instituto da Reeleição? Por falar em reeleição, a gente lembra o Fernando Henrique Cardoso. Quem me colocou a Polícia Rodoviária Federal estendendo a competência da Polícia Rodoviária Federal foi Fernando Henrique Cardoso. Alguém fala isso? Ou é só o sociólogo que está lá? E o que ele fez? E o que ele provocou nesse país com o negócio da reeleição, depois que ele chegou e arrebentou o país comprando a reeleição no Congresso? Ninguém fala isso. As coisas acontecem e a gente esquece. Aí depois que... É a mesma situação. Não, a situação de fato. Já a gente não pode reverter. Não pode reverter. O outro que perdeu a eleição não pode reverter. A reeleição, entende, enfiada pela goela, a custo do Tesouro Nacional, comprado lá a custo do Tesouro Nacional, pelo sociólogo, não pode reverter. O maior problema que existe nesse país é reeleição. Um dos maiores problemas é reeleição. O dia que acabar com a reeleição, em todos os níveis, melhora muito. Por quê? A formação de quadrilha reduz. Está dizendo que o Estado brasileiro é uma quadrilha? Tô. Muito bem. Minha formação é policial.
Passei 25 anos na polícia. Então eu percebo que é uma formação de quadrilha. É isso aí. Bom, estivemos aqui conversando com o Desculpa, ex-diretor. é que eu subo no banquinho. Eu subo no banco. Isso aqui porque assim, a disfarçatez é muito grande. Essa questão da Polícia Rodoviária Federal é um absurdo. Nós chegamos ao nível do absurdo. Chegar e ir lá para a Penha, botar o garoto. Isso é tortura. Era para estar nesse momento, fosse um país decente, fosse um Estado decente, os caras da Polícia Rodoviária Federal já estavam presos. Aquilo é crime de tortura. Como é que está esperando o quê? O que o juiz está esperando? Qual vai ser o juiz? Vai ficar com a discussão se é juiz federal ou estadual? Tem que estar na cadeia, já tinha que estar na cadeia na hora. É crime hediondo, está na lei. Como é que não é? Está esperando o quê? Nós queremos agradecer muito a sua participação. Desculpe, aí eu tento. Tecendo Amanhã. Entendemos perfeitamente a sua veemência, a sua indignação. Acho que é uma indignação que faz parte do povo brasileiro. O povo brasileiro está completamente indignado. Tanto é assim que lá em Sergipe o povo partiu para cima da polícia rodoviária e ela saiu do bairro. É isso mesmo, é isso. Né? Foi não sou eu que tenho que dizer, não. Eles estão dizendo. Eles estão mostrando o caminho. O caminho é esse. Uma ira santa, né? Como dizia lá justa. atrás. É justa. Como dizia na canção do Milton Nascimento, Fernando Brant e o saudoso Teotônio Vilela, né? Que foi um menestrel das Alagoas e mereceu aquela música da Ira Santa. Mas eu queria também, com a permissão do nosso prezado Soriano, dedicar esse programa de hoje, eivado de veemência, de indignação, de luta, vontade de luta, sede de justiça, dedicar esse programa de hoje a um grande brasileiro que faleceu hoje de manhã, lá em Cajazeiras, na Paraíba, Severino Dantas, lutador de uma vida inteira, superou todos os obstáculos, fugiu das prisões em 64, escapou caindo na clandestinidade, mantendo sempre a vida digna de um revolucionário que honrou o legado de tantos e que trabalhou em prol da humanidade para construir uma outra sociedade em escala universal. A nossa saudação à família de Severino Dantas, esse grande brasileiro, um grande representante do povo nordestino, do povo brasileiro, do povo latino-americano, porque ele tinha uma consciência internacionalista, também viveu na Argentina, e que lutava pela transformação revolucionária do mundo em escala universal. Que viva Severino Dantas sempre. Muito obrigado, delegado Hélio Luz. Hélio, cidadão Hélio Luz. Bom, e que foi deputado federal, foi diretor da Polícia Civil, e hoje é um cidadão brasileiro que nos honra com a sua indignação. No exercício da cidadania. Porque precisamos disso. Precisamos fazer a televisão ser um instrumento de promover a justa indignação, aquela legítima, aquela que aponta para a transformação social, para sair desse pântano de injustiças acumuladas que nos sufoca, nos asfixia, mas que nós não vamos desistir em nenhum momento. Essa é a função do Tecendo Amanhã. Obrigado, delegado Hélio Luz, obrigado, Francisco Soriano, diretor da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Estaremos sempre em prontidão em defesa de uma televisão a serviço daquelas ideias que transformam a realidade,
E para isso é preciso verdade, indignação, veemência e coragem, como o Hélio Luiz expressou aqui hoje. Obrigado, Aquino. Obrigado a todos que nos acompanharam em todos os lugares. Até a próxima.